Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa jornada de volta para casa. A gente hoje vai fazer então a revisão 2 e também já vamos fazer a lição 81. E na lição 81 a gente revê as lições 61 e 62. E aqui nessa introdução da revisão, o Kenneth já explica um pouquinho mais sobre o que significam essas revisões todas, né? Mas antes a gente faz aquela nossa entrega, aqueles nossos instantes santos de colocar todos os propósitos do Espírito Santo aqui em jogo, para que a gente possa entregar a nossa melhor capacidade de aprendizado, a nossa maior disponibilidade de aprender esse curso. E a gente entrega todos os nossos pensamentos a Jesus e ao Espírito Santo para que sejam substituídos pelos deles, para que esses pensamentos que estão sempre na nossa mente e que agora a gente já sabe que eles não são pensamentos em absoluto, que eles não têm significado, a não ser o significado que a gente dá, e geralmente o significado que a gente dá é com o sistema de pensamento, é com a tradução do sistema de pensamento do ego. Então a gente entrega todos esses pensamentos que não são reais no altar do Espírito Santo e nos disponibilizamos a nos abrir a nossa mente para receber só o que é os nossos pensamentos verdadeiros, que são os pensamentos que a gente pensa com o Espírito Santo. E que toda a nossa percepção verdadeira esteja aqui presente nessa sala de aula agora. Estamos aqui para ser verdadeiramente úteis e representar aquele que nos enviou. Então vamos lá. Revisão 2, introdução feita pelo nosso querido professor Kenneth Wapnick. Para quem chegou aqui de paraquedas, eu nunca me apresento, porque eu acho que quem está aqui comigo já há mais tempo já me conhece, já sabe meu nome. Mas para quem está chegando agora, meu nome é Ana Morari, tá bom, pessoal? A gente faz as lições de um curso em milagres com a jornada através do livro de exercícios feita pelo Kenneth Wapnick, que foi um grande professor de um curso em milagres, e ele fez um material vasto de estudos em cima das lições. Então são 7 volumes com todos os exercícios, os 365 exercícios de um curso em milagres, só que a cada lição ele aprofunda, ele clareia a nossa mente, ele vai lá e pega as passagens no texto, no livro-texto, que tem a ver com a lição, para que a gente consiga aprofundar a lição, porque todo o livro de exercícios que Jesus fez é baseado no livro-texto, né? Então, a prática é baseada na teoria sempre, né? Mas o Kenneth ainda amplia, para que fique ainda mais claro para a gente. Então ele começa nessa introdução da revisão 2 dizendo que as revisões no livro de exercícios são uma parte integral da sua pedagogia, como são para a maioria dos professores durante uma aula ou semestre. No entanto, essas revisões são mais do que apenas um resumo total das lições precedentes, porque algo novo é sempre acrescentado, como a gente vai ver. As introduções às revisões também são extremamente importantes, e essa não é exceção. As introduções de cada revisão são fantásticas, né? Então vamos lá para o comentário de Jesus para essa introdução da revisão 2. Agora estamos prontos para outra revisão. Começaremos onde parou a última,
e incluiremos 2 ideias por dia. A primeira parte de cada dia será dedicada a uma dessas ideias e a segunda a outra. Teremos um período de exercícios mais longo e frequentes períodos mais curtos, durante os quais praticaremos cada uma das ideias. Os períodos de prática mais longos seguirão essa forma geral. Reserva aproximadamente 15 minutos para cada um e começa pensando nas ideias do dia e nos comentários que estão incluídos nas lições. Então, é uma orientação de Jesus, né? Note o crescente uso da estrutura que Jesus está nos pedindo para seguir. Nós já viajamos uma grande distância a partir dos exercícios iniciais, relativamente sem estrutura, e já avançamos também na consciência da nossa resistência a eles. Nós podemos, de fato, observar 2 formas principais dessa resistência, que mostram o medo do ego de que alcancemos os objetivos da prática dessas lições. Mostram, então, através das resistências, o medo que o ego tem de que a gente tenha sucesso ao fazer esses exercícios, né? E o sucesso é o quê? O desfazer do ego. A primeira é a mais óbvia, a de que esquecermos de nos lembrar dos exercícios durante o dia. E a segunda é a mais sutil e reflete a principal defesa do ego, do amor especial. Em vez de evitar os períodos de prática, podemos nos ver esperando impacientemente por eles. A primeira é a mais óbvia, a primeira resistência mais óbvia é a gente esquecer de fazer os exercícios. E a segunda é ficar esperando impacientemente que chegue o outro dia para fazer os exercícios, né? Porque a gente entra naquele ritual, a gente se perde e esquece de não deixar que esses exercícios virem rituais, né? Porque isso iria permitir que nossos egos se tornassem dependentes deles, em vez de aprender a integrar as lições a todas as situações da nossa sala de aula, né? Porque o que a gente tem que fazer? É muito lindo a gente fazer os exercícios, as lições são maravilhosas, né? O livro-texto também é maravilhoso, mas aí chega na hora da gente aplicar nas situações do dia, onde Jesus diz que é onde a gente deve aplicar as lições, e a gente esquece de aplicar. Eu tô numa situação de conflito, de raiva, de dúvida, de medo, de pavor, de julgamento, de dor, e eu não lembro de usar as lições nesse momento. Por quê? Porque eu justamente deixei que o ego usasse as lições só como forma de ritual. Então, toda hora, no mesmo dia, eu vou lá e faço a lição. Ai, que linda, me emociono, mas não sei o quê. E depois, nunca mais lembro de fazer a tal da lição. Passo o dia inteiro no inferno, em conflito nos relacionamentos, conflito comigo mesma, em depressão, ansiedade, medo, e nesses momentos não uso. Então, quer dizer, eu não estou usando os exercícios com o propósito do Espírito Santo, eu estou usando com o propósito do ego, de ficar achando que eu estou fazendo um curso de milagres. Mais ou menos assim. Dedica 3 ou 4 minutos a lê-los vagarosamente, Jesus indica aqui pra gente. Várias vezes se desejares, e em seguida fecha os olhos e escuta. E aqui o Kennedy comenta que um dos temas importantes dessa introdução, e na verdade dessas lições, é o de que a verdade da expiação já está presente em nós. O problema é que nós a encobrimos. Ainda que a razão para fazer isso não seja discutida nessa revisão, sabemos, a partir das outras lições,
para não mencionar no nosso estudo do texto que na presença da verdade da expiação, nossa identidade individual vai desaparecer. É esse o medo do ego, né? De que a nossa identidade individual vai desaparecer, então que a prática vai funcionar. Tá toda aí a resistência. Portanto, para assegurar que esse ser não seja ameaçado pelo amor de Deus, nós nos protegemos através das defesas do ego. Como essa passagem descreve. Construíste todo, é do capítulo 13, tá, gente? Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do amor de Deus porque pensas que ele te esmagaria do nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que está lá escondido. E é isso que te assusta. Então Jesus diz, a gente tem medo do amor. Muito medo do amor com A maiúsculo, né, gente? Não o amor que o ego conhece como amor especial. O você que está assustado é a parte da mente que se identificou com o sistema de pensamento de separação do ego. A primeira linha de defesa é a nossa crença em que somos pecadores culpados, o que nos leva a acreditar que a mente é um lugar perigoso. Por isso a gente não quer voltar para a mente. E a gente esqueceu que a gente é mente. É uma defesa. Para escapar, nós projetamos a nós mesmos e fizemos um mundo e identidade separada que nós enclausuramos em um corpo. Uma vez que isso foi alcançado, acreditamos que a culpa e o pecado estão em todos os lugares, menos em nós. Isso nos leva a guardar mágoas e fazer julgamentos. Nós provamos que a separação é real pelo fato de que esses ataques, eu atacar você ou você me atacar, nos tornam separados e diferentes. Ainda mais direto ao ponto é que eu ataco você porque você é pecador e, portanto, minha raiva é justificada. Nós, portanto, silenciamos a voz da verdade dentro de nossas mentes. Encobrimos a crença de que somos pecadores e culpados, que nós negamos, projetamos e depois acreditamos estar presente em outros. O propósito dessas lições, assim como na realidade o do próprio Um Curso em Milagres, é nos fazer aprender primeiro e acima de tudo que foi isso que fizemos e por que o fizemos. Nós então queremos reconhecer que essas defesas não servem aos nossos interesses, porque elas não nos tornam felizes. Se nós a deixássemos de lado, junto com o medo de perdermos nosso ser especial, iríamos ouvir a voz que fala conosco sobre a verdade e reflete o princípio de expiação. É disso que Jesus nos lembra nessa introdução, e ele nos impele a vermos a verdade das nossas defesas, conforme ele apela ao poder de nossas mentes de escolherem outra vez. Foi por esse poder que nós acreditamos que poderíamos deixar o céu
e aceitar como verdade as mentiras de pecado do ego, a ira de Deus e a necessidade de um mundo no qual nos esconder. O poder da mente continua a permitir que as mentiras persistam, o que nós justificamos atacando a todos os outros. Portanto, é ao poder das nossas mentes que Jesus se dirige, na esperança de que possamos voltar em breve à sanidade e escolher seu amor em vez do ódio do ego. Isso é algo bem importante que a gente tem visto, inclusive no meu grupo de estudos, gente, que assim, claro, a linguagem de um curso em milagres que Jesus fala conosco é literalmente dizer que esse mundo não existe. Mas ele não pede pra gente, em momento algum, ele pede pra gente negar que a gente acredita que esse mundo existe. Porque se a gente negar que a gente acredita que esse mundo existe, nós estamos tirando o poder da nossa mente. Porque fomos nós que fizemos isso tudo. E a gente tem o poder de desfazer isso tudo. Então tá aqui o poder da nossa mente. A gente sim ter consciência de que a gente fez isso tudo, mas que isso não é real, é ilusório. Mas ao mesmo tempo, lembrar do nosso poder, do poder da nossa mente. Porque o nosso tomador de decisões escolheu fazer toda essa ilusão aqui. E a gente tem que saber que a gente tem o mesmo poder de desfazer isso tudo. E essa é toda a resistência do ego, porque ele sabe que assim como a gente fez, a gente pode desfazer. Por isso que Jesus aqui vai pegar no poder da mente. Porque é ela que continua a permitir que as mentiras persistam. E que nós justificamos tudo isso atacando a todos os outros. Então, é o poder da nossa mente está aqui, é o cerne da questão agora. E Jesus pede, repete a primeira fase do período de exercício se achares que a tua mente está se dispersando. Repete a primeira fase do período de exercícios, tá? A mente não se dispersa por conta própria. Lembra aquela passagem que diz uma mente sem treino nada pode fazer? A mente não se dispersa por conta própria, mas o faz porque nós escolhemos que ela fizesse. Em última instância, essa divagação leva a mente de si mesma para o mundo. Ela aterriza aqui, ela literalmente viaja na maionese. Essa divagação leva a mente de si mesma para o mundo. Em vez de olharmos para a nossa escolha de sermos pecadores e culpados, olhamos para o pecado e culpa de todas as outras pessoas. Essa é a divagação da mente sobre a qual Jesus preveniu Ellen e a todos nós para não tolerarmos, como diz no capítulo 2. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendentes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Essas criações equivocadas são nossas projeções. E quando tentamos praticar um exercício, meditar ou rezar, elas frequentemente assumem a forma de pensamentos alheios, surgindo para nos distrair. Quem não? Quem não começa a se conectar com o Espírito Santo, com Jesus, para entregar algum pensamento, alguma emoção, para que o Espírito Santo corrija, para que nos mostre com clareza determinada situação, como solucionar, né, um tal problema e tal. E aí tá lá rezando, se conectando, aí daqui um pouco tá lá na mente fazendo a lista do supermercado. Quem? Quem aí se identificou com esse exemplo? A lista do supermercado, ou a lista do que tem que fazer na rua, ou a lista de
qualquer providência ou o que vai fazer no jantar. Nós somos condescendentes demais, tolerantes demais com as divagações da nossa mente. Então, Jesus, pede que a gente repita a primeira fase do período de exercício se a gente achar que a nossa mente está se dispersando. Mas tenta passar a maior parte do tempo escutando inquietude, mas atentamente. Há uma mensagem à tua espera. Estejas confiante de que vais recebê-la. Lembra-te de que ela te pertence e que tu a queres. A frase final, que tu a queres, é crucial. Nós temos que querer ouvir a mensagem. O fato é, no entanto, que todos nós, como um filho, escolhemos no início não ouvi-la. O que a gente fez quando Deus disse, não, meu filho, não é possível se separar? O que a gente fez? A gente não quer ouvir. Que não é possível ser sozinho, separado, independente, por conta própria. Tenta passar a maior parte do tempo escutando inquietude, mas atentamente. Há uma mensagem à tua espera. Estejas confiante que vai receber. Confia. Só que a gente tem que querer. A gente escolheu não ouvir desde o início. O fato é, no entanto, que todos nós, como um filho, escolhemos no início não ouvi-la. Porque ouvir a mensagem da expiação, que a separação nunca aconteceu, significa o fim da nossa existência especial, como seres individuais, com personalidade, corpo físico e psicológico. Por que então nossos egos iriam querer receber a mensagem? Se a gente já não quis lá no início? Como egos, esse é o mesmo sentimento que expressamos e reencenamos em nossas vidas diárias desde então. Então, hoje mesmo na nossa aula lá de grupo de estudos teve isso assim. O ego, como resposta à bênção de Deus, que foi dizer que a separação nunca aconteceu, como resposta o ego saiu criando bilhões, nos dividindo em bilhões e bilhões e bilhões de consciências. Porque tudo o resto é mais fácil da gente se desfazer. Mas os relacionamentos especiais são a parte mais difícil para nós, Tanto que quando a gente pensa, nossa, mas se eu me desfizer do ego, voltar para o céu, e aí os meus familiares, e os meus filhos, e os meus pais, e o meu marido, a minha esposa. Então, a gente pode ir se desfazendo do ego, se desapegando do ego, até do próprio corpo, mas desapegar dos relacionamentos especiais é a parte mais difícil pra gente. Então, por isso, o ego, como em resposta, em defesa à bênção de Deus, que foi dizer que a separação nunca tinha acontecido, que a gente não tinha pecado, que nada daquilo era real, que a separação não é possível, O ego nos dividiu em bilhões de consciências, Projetando para fora da mente. Então, desde a primeira mensagem que a gente recebeu, a gente não quis ouvir. Por que ouviríamos agora? Essa questão aqui que o Kenneth está colocando, tá? Então, de novo, como egos, esse é o mesmo sentimento que expressamos e reencenamos em nossas vidas diárias desde então. Lembre-se, o tempo é uma ilusão. E não é linear, o tempo não existe. É um instante
A gente revive sempre o mesmo instante. Não tem até uns filmes que fizeram aí que o ator reencena o mesmo dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não lembro agora o nome dos filmes, mas tem mais de um filme que mostra isso aí, da pessoa revivendo todo santo dia de novo, o dia de ontem, o dia, né? Até escolher de novo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. De novo, lembre-se, o tempo é uma ilusão e não é linear. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O ponto-chave é perceber que a mensagem que escolhemos ouvir em vez disso não nos tem feito felizes. Então agora a gente começa a pensar assim, putz, eu não quis ouvir, né? Mas eu paguei um preço, tô pagando um preço alto demais porque não quis ouvir a bênção de Deus, a resposta de Deus é o meu pensamento de separação. É isso que muda tudo, é isso que está fazendo com que a gente tivesse ouvido o chamado de um curso em milagres para nós. É esse o ponto-chave. Perceber que a mensagem que a gente escolheu ouvir, que foi a do ego, de dizer que sim, que tinha acontecido separação, que a gente tinha pecado contra Deus, e que Deus agora ia sair atrás da gente e querer se vingar de nós. A gente escolheu ouvir o ego e a gente todo instante continua escolhendo ouvir o ego de novo, de novo, de novo. No entanto, dentro de nossas mentes, certa, está outra mensagem que realmente vai nos trazer felicidade. A voz de Deus não desapareceu. Lembra? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós nos desviamos, mas o amor de Deus permaneceu nas nossas mentes. Jesus, portanto, apela a nós para sermos vigilantes em relação a qual mensagem estamos escolhendo. Não deixes a tua intenção vacilar diante de pensamentos que te distraiam. Compreende que, quaisquer que sejam as formas que tais pensamentos possam tomar, eles não têm nenhum significado e nenhum poder. Essa última declaração é o fim do sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego, porque o pecado é o pensamento que diz que nossos pensamentos não têm poder. Exatamente, ó. O próprio pecado, ele está querendo dizer que nossos pensamentos não têm poder. Como não tem poder se nós fizemos isso tudo? Só de acreditar que fizemos, a gente vivencia toda essa coisa que parece muito real. Então o ego está dizendo que os nossos pensamentos não têm poder, mas que eles destruíram Deus, crucificaram Cristo e despedaçaram a unidade do céu. É totalmente contraditório esse sistema de pensamento do ego, né? Eles, na verdade, têm tanto poder que fizeram com que Deus se levantasse da tumba do especialismo na qual nós o confinamos, buscando nos destruir. Essa é a crença de pecado que o ego quer que a gente acredite. Essa é a crença de pecado que o ego quer que a gente acredite. E ele quer que a gente acredite que essa ilusão tem poder contra Deus. Um tema principal nessas lições de revisão, portanto, é que os nossos pensamentos de ataque e distração não conseguiram nada. Então, assim, duas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, que esses pensamentos ilusórios, eles não têm efeito na nossa realidade como filhos de Deus. Eles não têm efeito nessa realidade, tá? Mas aí tem a contraparte disso, que é
A gente não negar que a gente acredita que tem. Porque a gente acredita que isso tudo tem efeito sobre o Filho de Deus. Que isso destruiu nossa herança como filhos de Deus, que isso destruiu o céu, que destruiu Deus, que Deus vai nos atacar de volta. A gente não pode negar que a gente acredita. Tanto que a gente acredita que se a gente cortar a mão aqui, vai sangrar, vai doer. Por quê? Porque a gente acredita. Não é porque é real, é porque a gente acredita. De novo aqui, ó, um tema principal nessas lições de revisão, portanto, é que os nossos pensamentos de ataque e distração não conseguiram nada. O poder que eles parecem ter é simplesmente o poder que demos a eles. A gente deu esse poder todo para essa ilusão toda, mas a gente não pode negar que a gente acredita. Esse novamente é o ponto de partida. Nós então reagimos a eles como se fossem reais, exatamente isso que eu estava falando para vocês. Ó. A gente não é real, mas a gente acredita que é. E a gente não pode simplesmente dizer, o mundo não existe, os corpos não existem, é tudo ilusório. Sim, é tudo ilusório, realmente não existem. Isso faz parte de uma ilusão total, de uma insanidade da mente. De uma mente que enlouqueceu pela crença na culpa. Mas a gente não pode tirar esse poder que a gente mesmo deu para essa ilusão. Então a gente reage como se tudo isso aqui fosse verdadeiro. É muito real para nós, é muito real. E é isso que a gente não pode negar. Até teve, eu gosto de trazer para vocês assim, porque tem uma colega que contou de uma pessoa que foi fazer uma aula lá de um curso em milagres, assistiu uma palestra, alguma coisa do tipo, e saiu de lá direto para um manicômio, um sanatório, um hospital psiquiátrico, uma coisa assim, e lá ela começou a dizer que Jesus disse que esse mundo não existe. Então, tem uma coisa tênue aí que a gente não pode negar que a gente acredita que existe. Esse, novamente, é o ponto de partida. Nós, então, reagimos a eles como se fossem reais. O poder que acreditamos ter usado mal para destruir Deus é o poder que acreditamos estar ao nosso redor, em nossos pensamentos, assim como no que vemos no mundo. Apesar disso, não importando sua aparente magnitude, sua força vem do que nós acreditamos ter sido nossa decisão de deixarmos o céu e destruir Deus. Jesus está dizendo, no entanto, que nada disso é poder, pois não tem efeitos. O que não tem efeito sobre a nossa realidade não é poder e não é real. Nenhuma nota, lembra dessa parte? Que ele já citou diversas vezes. Nenhuma nota na canção do céu foi perdida. Então, nada do que a gente parece ter feito aqui teve nenhum efeito sobre nós, sobre a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. O único poder real é o de Deus, que não faz nada, simplesmente é. Pode substituí-los, os pensamentos que distraem, pela tua determinação em ter sucesso. Então, quando a gente pede para ouvir a mensagem, realmente quer ouvir, né? Não te esqueças que a tua vontade tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. A nossa vontade junto com Deus, né? Confia nela para ajudar-te a atravessá-los
e carregar-te para o que está além de todos eles. Todos eles os pensamentos que te distraem. Linhas muito importantes essas, o Kenneth diz aqui para nós. Nossa vontade, o poder de nossas mentes que está alinhado com o poder e a vontade de Deus, tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. Isso não é poder como nós o concebemos para vencer ou dominar, mas o poder da verdade. A linha é bem conhecida em uma lição posterior. Nós dizemos Deus é, e então deixamos de falar. Isso expressa o significado do poder da nossa vontade. Não há nada além do amor de Deus, e nós somos esse amor. O único problema, aí está a falha, está em não escolhê-lo. Não escolher esse amor. Sem nos decidirmos pelo poder, não podemos saber que ele é nosso. Considere esses períodos de prática como oferendas ao caminho, à verdade e à vida. Olha o que Jesus diz. Que lindo! Considera esses períodos de prática como oferendas ao caminho, à verdade e à vida. Quem já não ouviu essa frase? Essa é uma referência a uma famosa citação de Jesus no Evangelho de João, uma linha frequentemente citada em um curso em milagres. Jesus compara agora com a versão do ego. Recusa-te a te deixares desviar para digressões, ilusões e pensamentos de morte. És dedicado à salvação. Que estejas determinado a cada dia a não deixar a tua função sem ser cumprida. Nós, assim como a função do Espírito Santo, seria possível Deus dar uma função ao Espírito Santo? Aliás, criar o Espírito Santo justamente para que ele tenha essa função de nos lembrar o caminho de volta para casa, de nos acordar, de nos despertar, e ele não fazer o que é função dele? Seria possível isso? Seria possível o Espírito Santo deixar de cumprir uma função que Deus deu a ele? Deus criou ele para que ele cumpra essa função. Seria possível ele não cumprir? Não seria, né? Nós inventamos um sistema de pensamento que é o oposto exato do céu. Portanto, Jesus representa para nós o caminho, a verdade e a vida. Assim como o ego representa o desvio que nos mantém distantes do nosso lar, um sistema de pensamento ilusório, culminando na morte. Mais uma vez, Jesus apela para nosso desejo de sermos felizes e voltarmos à nossa fonte. Na extensão em que não queremos voltar e queremos, em vez disso, continuar indivíduos separados. Nós escolhemos contra nossa felicidade e, consequentemente, continuamos a aprisionar nossas mentes com ilusões e pensamentos de morte. Vamos acreditar que nossas mentes não têm poder porque nós negamos completamente que temos uma mente, deixando o poder repousar no corpo e no mundo. É como aquilo que a gente já falou uma vez, né? Negar a herança. Dizer, não quero. Não quero essa herança dos meus pais, ou do meu pai, no caso, né? Que é ser mente. E o poder todo que essa mente
nos proporciona, que essa mente tem, que é característica dessa mente inata, natural, essencial, a gente nega, mas é impossível desfazer. A gente pode negar, mas é impossível desfazer. Reafirma também a tua determinação nos períodos de prática mais curtos, usando a forma original da ideia para aplicações gerais e formas mais específicas quando necessário. Jesus está novamente contando com nossa determinação de não sermos tirados do prumo pelos desvios do ego, indo para a separação e o especialismo. Ele busca reforçar nossa vigilância contra as decisões pela culpa e pelo medo, o propósito desse período de revisão. Algumas formas específicas estão incluídas nos comentários que se seguem à enunciação das ideias. Essas, contudo, são meramente sugestões. Não são as palavras específicas que usas que têm importância. Finalmente, encontramos no livro de exercícios, ilustrado aqui especialmente, nessa introdução, insinuações do sistema completo de pensamentos de um curso em milagres. Nunca é a forma que é importante, como as palavras das lições, né? As palavras das lições são a forma, tá? Mas não é a forma que é importante, mas a decisão que a mente toma de escolher Jesus como nosso professor. Então, isso é o conteúdo. O conteúdo dessa escolha reflete-se de formas específicas, mas é um equívoco pensar que o problema e a solução são encontrados no mundo. Lembra na lição de ontem? O problema e a solução estão unidas na mente, no mesmo lugar. Eles repousam apenas dentro de nossas mentes, o que por si só contém a esperança de uma mudança verdadeira e duradoura. Agora nós vamos para a lição 81, então. Hoje as nossas ideias para a revisão são: como já mencionei quando discutimos a primeira revisão, Ellen tinha informado a Jesus que não queria a mesma declaração mundana introdutória repetida todo o tempo. Um de seus critérios para julgar se Jesus realmente era quem afirmava ser, era ver se ele iria ditar palavras diferentes para o início de cada lição. Por exemplo, nossas ideias para a revisão de hoje são: vamos revisar essas ideias hoje. Hoje vamos revisar essas ideias. Tendo visto como essas lições compartilham o mesmo conteúdo, mas com formas diferentes, podemos prosseguir do ridículo para o sublime. Exatamente isso, então, gente. É aquilo da forma e do conteúdo, né? Então, nunca é a forma que é importante. Jesus fala do mesmo conteúdo de formas diferentes durante todo um curso em milagres. É que nem um professor qualquer na sala de aula, numa sala de aula qualquer. Quando algo ele está sentindo que está difícil dos alunos compreenderem determinada matéria, o que o professor faz? Ele ensina das mais diferentes formas, faz exercícios das mais diferentes formas, todas com o mesmo conteúdo, para que os alunos compreendam. Não é assim? É assim que Jesus faz também com a gente, tá? Ele muda a forma de diversas maneiras, em cada revisão, em cada sessão de cada capítulo, nos folhetos depois, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Por isso que ainda tem pessoas que reclamam, né, que é muito repetitivo o livro. Mas enfim, é a pedagogia do ensinamento de Jesus. E de qualquer outro professor aqui no mundo. Ele faz isso porque ele sabe que a gente precisa.
É porque é assim que a gente compreende, é porque é assim que a gente entende. Ele fez de um jeito que a gente pudesse entender. Não que realmente fosse necessário ficar usando um monte de forma diferente e uma pedagogia igual como a gente já está acostumado aqui no mundo. Por que ele fez assim? Porque é assim que a gente aprende. Não é? E a ideia, então, a lição 61, a revisão da lição 61, que dizia, lembra, ó, eu sou a luz do mundo. Quão santo eu sou. Quão santo sou eu. A quem foi dada a função de iluminar o mundo, que eu possa ficar quieto diante da minha santidade. Na sua luz serena, todos os meus conflitos desapareçam. Na sua paz, que eu me lembre quem eu sou. Nessa primeira lição, encontramos uma clara declaração do nosso ser real, refletida no que a voz do Espírito Santo nos lembra, nossa função de iluminarmos o mundo. Como já vimos quando discutimos essa lição antes, nós não iluminamos um mundo externo como uma lâmpada espalha sua incandescência. O mundo existe apenas na mente do Filho de Deus e está escurecido porque nós escolhemos ouvir o ego. Escolhendo assim o Espírito Santo, nos tornamos sua luz da verdade. Uma vez que o Filho de Deus é um e o mundo está na mente do Filho, nós nos tornamos a luz do mundo também. Nessa luz, o conflito não pode existir, pois ele só existe na escuridão do sistema de pensamento de oposição do ego. Então, gente, mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Lembrar que o mundo existe apenas na mente do Filho de Deus. Não é que a gente vai sair iluminando por aí, as pessoas vão enxergar, nossa, que pessoa mais iluminada. É difícil às vezes a gente ir para a mente, né? Mas é isso. O mundo existe apenas na nossa mente, na mente do Filho de Deus, na mente certa. E nessa mente nós somos a luz do mundo. Algumas formas específicas para aplicação dessa ideia, quando alguma dificuldade especial parecer surgir, poderiam ser: que eu não obscureça a luz do mundo em mim, que a luz do mundo brilhe através dessa aparência. Essa sombra se desvanecerá diante da luz. Então, lembra que o Kenneth comentou lá, o mundo existe apenas na mente do Filho de Deus. O mundo existe apenas na mente do Filho de Deus e está escurecido porque nós escolhemos ouvir o ego. Então, o mundo lá na mente, está escurecido porque nós escolhemos ouvir o ego. O mundo na mente. Quando a gente começar a ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar a resposta de Deus através da voz do Espírito Santo, a gente vai ser a luz do mundo. Quando escolhemos Jesus, o mundo das sombras, a projeção da nossa culpa tem que desaparecer. Elas não têm poder diante da luz enquanto escolhermos a luz, não importando a forma das sombras. Uma ilusão é uma ilusão. É uma ilusão. E não tem poder diante da verdade. Nossa função diária é, portanto, trazer nossas percepções de escuridão à luz da verdade de Jesus. A próxima lição trata do perdão, o tema principal num curso em milagres. É a lição 62. Lembra que a gente ia fazer hoje a lição 81, é a revisão da 61 e da 62.
O perdão é a minha função como a luz do mundo. Nossa função no céu é criar algo com o qual ninguém aqui está em contato. Porque isso não tem nenhuma referência mundana. Por outro lado, o perdão realmente tem significado para nós. Vendo antecipadamente a lição 192, somos lembrados. O Kenneth também vai lá para frente, ficar fazendo que nem Jesus, assim, pulando daqui para lá, dali para cá, costurando. É a vontade santa do teu Pai que tu completes e que o teu ser seja o seu Filho sagrado, para sempre puro como ele, criado do amor e no amor preservado, estendendo o amor e criando-o em seu nome, para sempre um com Deus e com o teu ser. Mas o que pode tal função significar em um mundo de inveja, ódio e ataque? O ego nada sabe de criar. Portanto, tens uma função no mundo nos próprios termos do mundo. Pois quem pode compreender uma linguagem muito além do seu simples entendimento? O perdão representa a tua função aqui. Em outra parte do texto, como você pode se lembrar, Jesus diz que nossa função é curar. Capítulo 12, essa passagem. Como a tua função no céu é a criação, assim a tua função na terra é a cura. Deus compartilha a sua função contigo no céu e o Espírito Santo compartilha dele contigo na terra. É nossa função de perdão ou cura. Cura é perdão, perdão é cura. Então, é nossa função de perdão ou cura que nos capacita a liberar o sistema de pensamento do ego. Primeiro, por não o vermos em outra pessoa. E depois, não vermos o ego em outra pessoa, né? E sim Cristo. E depois, percebendo que ele não está verdadeiramente presente em nossas mentes também. Esse desfazer da culpa remove as barreiras que mantiveram nossa verdadeira função de criação oculta, como manteve oculta nossa identidade como Cristo. É através da aceitação da minha função de perdoar que verei a luz em mim. E nessa luz, a minha função se mostrará perfeitamente clara e sem ambiguidade diante da minha vista. De novo e de novo, vemos o foco em remover os bloqueios, o significado do perdão, que mantém a luz do amor de Cristo distante de nós. Então, de novo e de novo, vemos o foco em remover os bloqueios que mantêm a luz do amor de Cristo distante de nós. E é sempre útil recordar o início do texto. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Lembra do início do texto? Quem não se apaixonou por esse início nem continuou, mas quem foi fisgado por esse chamado aqui, o curso, de novo, gente, vale a pena. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. A minha aceitação não depende do meu reconhecimento do que é a minha função.
pois eu ainda não compreendo o perdão. Mas confiarei que na luz eu o verei tal como é. Formas específicas para usar essa ideia poderiam incluir que isso me ajude a aprender o que significa o perdão. Que eu não separe a minha função da minha vontade. Eu não usarei isso para um propósito alheio. Como sempre, Jesus nos pede para vermos nossas experiências diárias como oportunidades para aprendermos como perdoar. A nossa sala de aula é isso aqui. A cada instante, desde a hora que a gente abre os olhos e traz a nossa consciência para dentro desse sonho, até a hora que a gente vai dormir e até inclusive nos sonhos de quando a gente está deitado na cama, né? Dormindo. Novamente, nós antecipamos uma lição posterior maravilhosa, a 193, que diz: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Todas. Então, a gente, a cada vivência, a cada experiência, a cada circunstância, a cada fato, a gente não mais se vê como vítima, não mais se vê como o personagem, e sim como um exercício de perdão para tudo que acontece. Nós aprendemos o uso apropriado do poder de nossas mentes assim, mudando do propósito oposto de ataque do ego para o propósito de cura da mente certa do Espírito Santo. Portanto, retornamos nossa vontade à vontade que Deus criou. Gente, eu no fim acabei não comentando quando a gente estava lendo, agora parece que vai ficar um pouquinho fora de contexto, mas eu acho importante trazer isso aqui para vocês. A gente vê muito nessa nova era aí de física quântica, lei da atração, tudo isso, as pessoas falando muito em a gente ser co-criador com Deus aqui no mundo. Isso realmente não é a verdade. Isso é só se afundar cada vez mais em ilusões. Porque como vocês puderam ver que Jesus nos ensinou aqui nessa lição, a gente não cria aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo a gente só projeta. Mas a gente não cria, não cocria com Deus aqui no mundo. Acreditar nisso é acreditar em ilusões. Então, queridos, gratidão pela companhia, por mais uma lição aqui juntos, mais uma revisão aqui juntos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessas aulas e espero que a gente possa continuar juntos aqui por muito tempo ainda. Gratidão mais uma vez, fiquem com Deus, treinem, pratiquem bastante e a gente se vê amanhã na lição 82. Beijão! Até!